o preço da gasolina vai abaixar. Será? O governo Bolsonaro desafiou os governadores estaduais a zerarem o imposto sobre a gasolina e ele zera o imposto federal sobre a gasolina. Será que isso funciona? Vamos dar um passinho atrás para a gente entender primeiro alguns conceitos muito básicos, muito simples de economia. Não vai ser aquela aula sua com aquele professor chato falando lá na frente, até porque se você tem interesse, vai pesquisar dentro de um livro, que tem muita gente bem conceituada para falar sobre isso. Mas em economia, quando você vai comprar ou quando você vai vender alguma coisa, você está lidando com forças econômicas. E aí tem, por um lado, a demanda, o quanto que a população ou o quanto que alguém quer alguma coisa, ou um serviço, um produto, e a oferta, o quanto que alguém está disposto de oferecer, seja daquele produto ou daquele serviço. E basicamente essas duas forças vão se equilibrando e a gente chega num local onde é o preço. Se não tivesse nenhuma intervenção governamental, o mercado fosse muito autorregulado, o preço chegaria exatamente na interseção, aonde o quanto que as pessoas querem e o quanto que elas estão dispostas a pagar. Mas existem outras forças que têm um impacto tanto na demanda quanto na oferta. E aí a gente entra num conceito muito interessante de economia, mais um pouquinho de conceito só para a gente contextualizar o problema, que é elasticidade. Elasticidade, quando você ouve esse termo técnico dos economistas, o que quer dizer? É o quanto que o negócio vai mudar se acontecer alguma outra coisa. Vamos primeiro na demanda. Uma demanda elástica quer dizer que se aumentar muito o preço, a demanda cai, as pessoas deixam de comprar. Se abaixar muito o preço, a demanda sobe, as pessoas compram mais. Na oferta é o contrário. Se aumentar muito o preço, as pessoas oferecem mais. Se abaixar muito o preço, as pessoas oferecem menos. O importante aqui, no caso da gasolina, é a gente entender a elasticidade da demanda. Isso é um termo técnico, então vamos simplificar. O quanto que o pessoal vai deixar de consumir gasolina ou consumir a mais, dependendo da variação do preço. Vamos lá, abaixou o preço na refinaria. E o que aconteceu? O nosso presidente reclamou que ele estava fazendo um papel de tolo, ou de otário, não lembro exatamente a palavra específica que ele usou. Por quê? Porque abaixou o preço na refinaria, mas o preço na bomba, para você aí em casa, não abaixou. Por que não abaixou? Porque forças do mercado agem para ela não abaixar. Aí você tá aí em casa pensando, o mercado é um grande vilão. Não, meu amigo, o mercado é o que acontece, as leis de oferta e demanda. Isso é muito bem estudado, tanto por economistas de esquerda, quanto por economistas de direita, quanto por economistas de centro. Então o mercado não é vilão, mas também não é um anjinho. Então pensa comigo. Abaixa o preço na refinaria. Qual que é o interesse da distribuidora em abaixar o preço? A distribuidora vende para o posto. Se o posto está pressionando a distribuidora para baixar o preço e o posto tem força econômica, aí ela abaixa o preço. O que faria um dono de posto a apertar a distribuidora? Se ele estiver sendo apertado pelos consumidores. E aí, meu amigo, toda vez que o preço da gasolina sobe, a galera continua comprando a mesma coisa, porque é uma demanda inelástica. Isso quer dizer, aumenta o preço, não diminui o consumo. E aí o que o dono do posto de gasolina faz? Tanto o dono de posto, quanto o dono da distribuidora, quanto até a refinaria, quanto até a própria Petrobras. O pessoal entende que não deve aumentar muito para não causar um distúrbio social muito grande, não gerar protestos, à la Chile, tudo tal. Mas se de vez em quando vai dando uma aumentadazinha, vai apertando um pouquinho mais no seu bolso e por aí vai, você vai continuar comprando a mesma quantidade de gasolina. Ou você vai deixar seu carro em casa e vai pegar a bicicleta para ir trabalhar por causa do preço de gasolina. Talvez uma outra pessoa possa fazer isso, mas a grande maioria da galera não vai fazer isso. Então nós estamos numa situação onde o preço da gasolina pode aumentar, que a galera vai continuar comprando a mesma coisa. Aí entra a questão da vez. Abaixar os impostos da gasolina vai fazer com que o preço abaixe no final? Muito necessário ter um estudo profundo nisso para você entender se essa medida vai funcionar ou não. Porque somente no caso do ICMS, o Imposto Estadual, ele representa, em alguns estados, 20% da arrecadação do estado. E aí o governador vai abrir mão de 20% da arrecadação dele? Como que ele vai pagar folha de salário? Como que ele vai fazer investimentos em educação, segurança, saúde? E como que ele vai ter a certeza que abrindo mão disso, lá na bomba vai funcionar? Para mim, é hora de parar e pensar
um pouquinho. Agora vamos entender um pouco do histórico do preço da gasolina. Se você for pensar em números, em valores absolutos, o preço da gasolina está alto e ele provavelmente nunca esteve tão alto. Por quê? Porque se você for voltar a 10, 15 anos atrás, ele estava mais ou menos na metade, na média nacional. Mas esses números reais, eles não vão te mostrar uma realidade completa, eles vão te mostrar uma parte do que está acontecendo. Porque a outra parte é a inflação. E aí a gente tem que entender se o preço da gasolina ele está subindo mais do que a inflação, e aí ele está pesando mais no seu bolso, inclusive puxando a inflação, ou se ele está subindo menos do que a inflação. Aí se você for pensar em uma recorde histórica, se eu não me engano, 2002, 2003 mais ou menos, o preço da gasolina era o equivalente hoje em dia a mais ou menos R$ 5,50 o litro. Isso quer dizer o quê? Que lá atrás ele tinha um impacto no bolso maior do que ele tem hoje em dia. Então são dados todos que devem ser considerados. Você tem que tomar muito cuidado para não cair num meme simplista que você recebeu pelo WhatsApp, ou num meme simplista que você recebeu na sua timeline, ou então naquela conversa fiada de tipo, há 20 anos atrás era menos da metade o preço. Ok, era menos da metade o preço, mas será que o dinheiro valia a mesma coisa que ele vale hoje em dia? Economia é um assunto muito complexo e não tem jeito de você reduzi-lo a somente uma simples informação que você recebe no celular. Então é isso. A probabilidade do preço na bomba abaixar reduzindo os impostos não é garantido. Não é 100%. E a probabilidade é que aconteça exatamente o contrário. O que vai fazer o preço da gasolina baixar? Uma redução de consumo. Porque aí você reduz a demanda e a oferta tem que se ajustar. Bom, agora chegou a hora de você se inscrever, dar um like, comentar, compartilhar. O que você acha que vai acontecer com o preço da gasolina? O que está acontecendo aí perto de onde você mora? Você está pagando o olho da cara? Está doendo mais no seu bolso do que doía há 10 anos atrás? Quero escutar, vamos trocar uma ideia. Um abraço.